Gente, Bilal, where are you? Vamos dar uma ligada pra essa cachorra. Bilal. Oi. Cadê você, caralho? Quê? Cadê você? Tô aqui esperando. Como assim? Eu te mandei o link. Não tinha visto a mensagem, não. Ah, caralho. Ah, Você tá esperando você? fazendo o quê? Eu tô deitada no sofá esperando vocês. Você tá esperando a gente tocar essa campainha? Meu celular tá no coisa, aí eu não vi, foi mal. Muito bom. Vou olhar ali, veja. Beijo. Eu tô Bem falando fino. tem meia hora e ninguém me ouve? Ninguém me responde? Assim Tem uma você coisa- está convidada? Já tá gravando essa merda? O jogo. A Casa da Caridade, que é o que a gente vai falar hoje, tem uma flecha que leva a gente pra casa do coração. Pra abrir o chakra do coração. Eu vi. Isso não é o... Agora, a única que está com calcinha querendo causar é a Marília, estou querendo. Assim que vai começar. Mas usar calcinha é falta de caridade com a gente mesmo, né? Pelo amor de Deus. Isso que eu... Bom, vamos falar sério agora. Deus. Chega de Por palhaçada. enquanto eu vou ficar de calcinha, depois eu vejo se eu tiro. Dependendo do papo, dependendo da caridade. Eu queria trazer aqui, porque a gente estava comentando um pouco sobre a Casa Dente, que é essa Casa da Caridade, que para mim foi, e a primeira rodada que a gente acaba fazendo, meio que como que ela chega a você, assim, essa casa. Você está querendo ser generosa. Quando você acha que você é caridosa, não é tanto bem. Mas já vamos avisar que a gente, pra quem tá começando o papo, que, assim, por ser um assunto meio distante, pelo menos pra nós duas, pra Natália, não vou falar nada, mas enfim, não vai dar pra ir num caminho padrão, né? Não padrão, assim. Não é uma bandeira que a gente consegue levantar com tanta força. Então talvez o caminho vai dar uma abrida, né? Vamos ver. Cara, amiga, vou. Primeiro que eu não me vejo uma pessoa muito caridosa, né? Na hora que vocês falaram, eu falei assim, cara, eu juro por Deus, assim, eu não me vejo uma pessoa muito caridosa. Mas aí eu fiquei tentando buscar eu comigo mesmo, né, meus pensamentos doidos, assim, sei lá, em que momento da minha vida eu meio que aprendi essas coisas, né? Se eu for ver o que é caridade, assim. E aí eu li também o lance da carta e aí eu pensei, eu fui criada em igreja, né? Acho que caridade, quando a gente pensa em caridade, a gente pensa muito em igreja, primeira coisa. E eu fui criada em igreja real, assim, eu ia sábado, domingo, de manhã e de noite, e eu amava exatamente por esse lado da caridade. Aí comecei a olhar assim, de fato, eu acho que eu faço parte. Tipo assim, domingo eu ia lá para não sei aonde, para poder, tipo, muito longe, para poder ir para brincar com as crianças de lá. Eu sempre tive um afilhado desde pequena, e eu ajudava no material escolar e tudo mais, e isso meio, eu acho que isso que meio virou hábito, assim. Eu acho que veio muito da igreja. Acho que veio muito da minha mãe também, por eu ser filha única, minha mãe tinha muito medo de eu ser eu acho que ela tinha medo de eu ser uma pessoa egoísta, então ela desde sempre virou para mim e falou: se você for comer um biscoito e não tiver outro para dar para a pessoa que está do seu lado, você não vai comer o biscoito. Tipo assim, minha mãe era desse nível comigo. E eu não comia o biscoito. Porque eu não tinha um biscoito. E não é tipo assim, nem porque a pessoa tá com fome, ela precisa, sabe? Você precisaria, não é porque tá do seu lado, ela vai comer. Você não pode começar a comer uma coisa que você não pode oferecer para quem tá do seu lado. Então, eu meio que tinha isso, assim, eu tenho isso dentro de mim, assim, tipo assim, eu não vou, se alguém vier aqui em casa, eu tiver vontade de comer pizza e a pessoa não tiver dinheiro para comer pizza, eu não vou comprar pizza para mim. Meio isso. Mas pensando na caridade, assim, desse lado igreja, eu não consigo, eu me sinto bem distante hoje em dia, assim. Eu acho que eu tenho no final do ano eu sempre ajudo umas coisas assim, mas eu não sei. Eu pensei numa outra coisa também, que eu tenho um amigo que mencionou uma vez uma coisa, que teve uma época que eu queria fazer um intercâmbio para a África, tipo assim, eu vi alguém que fez, achei muito legal, eu queria ir. Isso tem muito a ver com igreja também, né? E tem igreja que faz essas viagens, assim. E ele virou para mim e ele falou assim, para que você tem que ir na África gastar dinheiro para poder ajudar alguém? Olha ao seu redor. E assim, ele falou, não estou falando de uma pessoa que vai te pedir dinheiro na rua, nada disso. Tipo assim, o porteiro do teu prédio, sabe? A pessoa que você trabalha e tudo mais. E isso ficou muito na minha cabeça, assim. E eu acho que eu tenho isso, assim, tipo,
Não sei, acho que é a Lila que fala isso, né? Que eu quero ajudar todo mundo, ver o problema dos outros, mas para mim é meio que natural, assim, de, sei lá, eu acho que vem muito dos meus pais, assim, muito mais da minha mãe. A minha avó é uma pessoa que, cara, minha avó, se ela tá lá, eu não esqueço isso, uma vez eu estava na casa dela e estava tendo uma obra debaixo, assim, no prédio, e ela virou e falou assim, aquelas pessoas estão com muito calor. Se eu tivesse com muito calor, eu ia querer uma Coca-Cola agora. Ela desceu, comprou Coca-Cola para todo mundo e foi distribuir na rua para pessoas. Nossa. A minha avó é uma pessoa muito caridosa. A minha avó pede uma pizza, antes da pizza subir, fica um pedaço pro porteiro. Ela falou, ele não vai ver o que eu vou comer uma pizza, eu não vou oferecer. Ele não vai receber a pizza para mim, eu não vou dar um pedaço para. Então, quando eu me comparo com a minha avó, eu sou um lixo, assim, com todo respeito. Eu não faço nada para ninguém comparado com a minha avó. Mas eu amei que você conseguiu, de alguma forma, resgatar as suas raízes. Porque quando fui ler um pouco mais sobre a caridade no Mahalila, ele para mim representava muito essa doação que você faz, literalmente, para ver bem o outro. E não por acaso essa casa é uma casa que, com essa flecha, ela te leva para o nível 4, que é sobre o coração do poder do coração, que é exatamente esse vínculo que faz com a divinidade, né? Assim, um novo degrau da ação, que é a casa que a gente gravou da última vez, porque é uma ação do coração, que a gente falou muito isso lá. O exemplo da ação do coração é a caridade de você querer ver muito bem o outro também, né? Você resgatou raízes bem concretas, bem específicas, né? Sabe uma coisa que eu lembrei também, Anto? A minha avó, a minha outra avó, ela faleceu, eu tinha 7 anos, mas a gente convivia muito, assim. E ela que era muito da igreja e levava... Meu primeiro afilhado foi ela que foi por causa... Meu afilhado da fundação da igreja, né? Que eu fazia parte. E aí ela que me levou lá, e, tipo, a gente ia na família dele, ia lá, ele tinha mais irmãos que não tinha afilhado, então a gente meio que pegava todo mundo. E essa minha avó, cara, ela era vista também como doida, assim, né? Ela trabalhava numa escola, ela era professora e não tinha de escola pública para crianças, assim. Aí não tinha dinheiro da merenda, ela saía, ela batia na casa de todo mundo para pegar, ela que fazia comida, ela se endividava inteira para fazer isso. Tanto que a escola hoje tem o nome dela lá em Vitória. Fizeram homenagem para ela. Ai, que porque foda, ela gente. movia mundos e fundos, sacou? Tipo assim, para resolver. Tipo, ela mesma, ela, tipo assim, ela se ferrava por causa do outro, assim, sabe? Ela tinha esse lado dela muito bom, assim. Tá muito explicado você, sabia? Agora. Não, tipo assim, o DNA. Eu não faço nada É o vendo DNA dela. do clã. É o DNA do clã, mano. Sim. E eu nem lembrava dessas coisas, eu só lembrei porque eu falei, cara, se tem alguma coisa em mim, assim, que as pessoas que vocês veem, assim, tipo, da onde que vem isso, né? Não sei como falar, tipo, assim, meio... É o lance da energia astral, também, né, amiga? É o lance da energia que a gente acredita super. Se você tá doando uma coisa, tipo, ainda mais de coração, assim, para alguém, isso volta para você. A minha avó, a gente sempre fala que ela o dinheiro dela se multiplica. O dinheiro dela se multiplica de uma forma, assim, que ela faz com R$1.000 é inacreditável. Que ela faz ajudando, ela não tem miséria. E ela fala, com comida, então, não pode ter miséria com comida, tem que pagar. Tem que falar, ela não pede lanche todo dia, essas coisas. Mas assim, senão, né, open lanche todo dia, rodízio todo dia. Mas, cara, volta de uma forma, é uma doida. Tipo, nunca falta nada para ela, as coisas voltam. É muito louco isso. Sim, sim. Mas eu acho que tem uma questão também de um passo, eu não sei, como fala? Me vi nessa sua intro. E uma coisa que eu vi, que eu acho que talvez me sensibilizou, talvez a causar menos nesse papo, é essa caridade quase que espontânea. Eu acho que tem suas sombras, a gente pode entrar nisso depois. Mas eu acho que tem uma pegada dessa espontaneidade, né? Do tipo, cara, você não precisa intencionar ir pra África, ou nananana. Tipo, são pequenos gestos no dia que você pode ser uma pessoa e doar de uma forma que às vezes você não tá se doar, né? No sentido de se doar mesmo pra alguém. De uma forma que muitas vezes a gente nem vê como caridade, mas quando você foi você foi falando, eu falei, caraca, de fato, a gente faz, ou eu gostaria, né, pelo menos, que a gente tem a oportunidade de fazer isso o tempo todo.
O tempo Lógico, todo. lógico. Não é, eu vou lá no final de semana fazer não sei o que lá. Claro, puta, louvável se você consegue separar sua agenda para isso. Mas ao mesmo tempo você pode fazer isso o tempo todo com as pessoas que você cruza. Se tiver a sensibilidade de perceber, sabe? É. E aí é que tá, né? O grande babado do momento, né? A gente ter sensibilidade pro o tal do aqui, do agora, né? O tal do do ao presente. vivo ali. O negócio, porque hoje em dia a gente está enfurnado no celular, né? A gente já vai para outro papo, mas às vezes você parar em conversar com alguém, você já fez o dia da pessoa. Não, mas eu de estava hoje. falando, tipo assim, você entregar o olhar, sabe? Tipo, de complementar a pessoa no olhar mesmo, de estar presente, que é um papo que de fato é super complexo, mas é que também é reconhecer o outro. E acho que na caridade tem um reconhecer o outro com uma entrega muito, muito genuína, assim, do tipo, você querer que o outro seja respeitado ou tenha as mesmas oportunidades que você e por aí vai. Não, é porque eu tô muito reflexiva com relação a qual lugar que nós nos colocamos na nossa vida. A gente coloca as outras pessoas ou o ato de dar para alguém ou esperar algo de alguém como uma prioridade. E por isso que para mim eu tô entrando no flow ainda da caridade. Mas uma coisa Sim. que eu tava refletindo muito com uma amiga minha nesse final de semana, e aí a gente precisa continuar esse assunto, tá? Mas é só porque veio. Que a Ant falou muito desse negócio de dar pro outro o que a gente gostaria que desse pra gente, né? Tipo, e para mim sempre foi uma coisa meio automática também, tipo, pô, é o jeito que eu gostaria de ser tratada, cara. Então eu vou de fato dar, sabe? E é engraçado porque eu comecei a perceber que eu não tava conseguindo discernir quando as pessoas não me davam o que eu daria pra elas. E eu vi que muito da minha revolta vinha de. Cara, primeiro, a gente consegue discernir muito bem as relações que a gente vive na vida se a gente se colocasse no lugar da pessoa e falasse, eu não faria isso, velho. E é mais Muitas vezes difícil a gente, ainda nas relações sabe, mais próximas, né? Tipo assim, em relação amorosa. Quantas vezes que você a tá gente não sendo quer seu perder, ego? aí a gente aceita, né? Mas eu acho que tem uma coisa assim, não sei, eu Perde confio uma muito em certa. vocês. Eu acho que tem uma intencionalidade muito grande em tratar a pessoa da melhor forma como. Porque é uma questão de conduta, Sim, quase, sabe? É um comportamento lógico. aprendido, velho. Tipo, eu vou tratar a pessoa como eu gostaria de ser tratada. E Mas ao isso mesmo tempo será a que é gente não. caridade ou é o mínimo que a gente deveria fazer? Pois Fica aí. atual momento parece caridade. Que doideira, Mas você né? sabe que eu entrei na vista assim, tipo, sobre essa generosidade. O que era ser generoso? Porque generosidade também aparece como palavra-chave, tipo, doação aparece como palavra-chave, ajuda aparece como palavra-chave. Mas a generosidade, quando eu fui buscar o significado, né, falar um pouco sobre deixar de lado os seus próprios interesses para ajudar a outra pessoa. E acho que, mas quando a gente quer ver muito bem, tipo, quer ajudar ou quer ver o outro tão bem tratado como eu sou tratada, tem uma parte do interesse próprio. Talvez a forma que eu sou tratada não é a forma que o outro quer, né? Talvez o que o outro precisa não é necessariamente o que eu tenho. Para mim, isso vem muito nesse momento, dentro das sugestões que dá para praticar a caridade, porque aqui a gente propõe, de fato, que quando você cai na casa 20, você reflita sobre como que você se relaciona com a casa, como que ela chega a você, qual que é o significado você dá nesse momento em que você está. Tipo. E a caridade, ele diz no primeiro começo, né? Tipo, tente separar, tipo, alguma coisa que você gostaria de dar para os outros. Então, começar a ter o ato de doar muito mais presente. E eu acho que quando a gente dá, por exemplo, roupas que a gente não usa mais, é muito mais fácil dar isso para alguém do que você necessariamente, sei lá, ir intencionalmente e construir alguma coisa ou doar seu tempo. Coisas que são mais pessoais, sabe? Então, Ou que você não quer tem abrir um mão, né? A jogo. roupa você quer abrir mão, tá tudo bem. Exatamente, porque eu não uso mais, porque fica pequeno. Tipo assim, quando você doa algumas coisas, não necessariamente você está sendo caridoso. Quando você está, tipo, ajudando o outro, não sendo generoso com o outro, não necessariamente você está sendo caridoso, porque eu acho que a caridade tem essa supremacia assim, de todas as ações, que é sobre você fazer algo genuinamente pelo outro. E para mim teve poucos momentos assim que eu conheço pessoas muito caridosas, mas teve poucos momentos em que eu consegui colocar exemplos claros de fazer isso, assim.
Deixa eu falar uma coisa que veio na minha cabeça. Não sei se é muito louco, meu pensamento você vai fugir, mas é qualquer coisa vocês voltam, cortam, sei lá. Uhum. Não. Se a gente estava falando, vocês estavam falando que é se colocar no lugar do outro, né? Então, por exemplo, na cabeça da minha avó, ela estava pensando, pô, ele tá com calor, se eu tivesse com calor, eu queria uma Coca-Cola, na cabeça dela. Mas eu acho que, aí adaptando que a gente pode fazer isso no dia a dia, e eu acho que, modéstia à parte, a gente sempre fez isso muito bem, assim, e do nosso trabalho, eu sei que a gente trabalhou junto, mas, por exemplo, tipo assim, eu vou dar um exemplo, a Anthony precisa de uma arte, ela pediu para eu fazer. Custa eu virar para ela e perguntar, fica melhor eu fazer em qual né, você prefere no Canva? Você quer que eu te entregue em PDF? Você quer... O que você precisa de fato? Exato, tipo assim, se colocar, pensar que a pessoa não vai ter retrabalho, que ela não. Como que você prefere receber isso? E isso, querendo ou não, você está pensando em você também, né? Porque senão você vai ter que fazer o negócio, você vai atrapalhar a vida dela e a sua. Nossa, e também, sim. uma outra coisa, assim, quando eu tive o lance do aluguel de casa, eu pensava muito que o povo que aluga casas, né? Eles não pensam que vai entrar uma pessoa depois e que talvez vai ser rápido esse processo. Tipo assim, eles vão, fazem o que tem o que vão fazer e foda-se quem vai limpar, foda-se quem vai lidar com aquele negócio. Gente, existem situações, assim, inacreditáveis. Eu sou a pessoa que faxina o Airbnb antes de ir embora, velho. Eu, modéstia à parte, eu também deixo o negócio limpinho. Não precisa também faxinar para dar negócio. Mas assim, aí eu lembro quando foram uns amigos meus e tudo mais, e aí eu falei bem assim, eu levantei essa pauta, né? Eu falei assim, gente, pensa que se você fizer minimamente lavar a sua louça, você vai facilitar a vida da pessoa que vai faxinar essa casa, você vai fazer a pessoa que tá ali, vai conseguir que a pessoa alugue mais rápido, resolva, sabe? Vai resolver a vida de todo mundo e não te custa nada, cara. Não custa nada. A pessoa vai faxinar a sua casa, tipo assim, custa você minimamente arrumar suas roupas para a pessoa só faxinar? Não sei se isso caracteriza. Não, mas eu acho que sim, vem nessa ideia de ser generoso com o outro, mas também respeitoso. Porque eu acho que não necessariamente é caridade ao pé da letra, digamos, mas são todas, digamos, primas e irmãs desse mundo que é se doar para o outro, ser generoso com o outro, ou respeitoso. E eu ficava pensando assim, o que nos impede, talvez, ser mais generosos no dia a dia? Não sei se é algum tipo de medo, vergonha... É o capitalismo. Mas todo capítulo a gente chega na mesma conclusão. Mas é que eu acho que essa é a rotina que atrapalha você perceber a necessidade do outro mesmo. Você nem se ouve, você não sabe nem o que você precisa, muitas vezes. Como que você vai saber o outro? A outra penal, fazendo joinha. Que foi o que você falou que me pegou muito esse negócio do... Cara, mas tem uma questão de saber o que a pessoa precisa e como ela precisa. Porque às vezes a gente faz o ato da caridade, acho que a gente está falando muito aqui dessa coisa mais natural do dia a dia, o mínimo, ultrapassa a barreira do mínimo primeiro, começa a perceber a necessidade do outro. Cara, isso é uma mudança de paradigma muito grande, porque a gente não tem percepção, né? Com aquela palavra louca que a Fernanda me ensinou, que eu já não sei. A gente não sabe nem o que a gente precisa. Quão aberto a gente está para ouvir e entender o que a pessoa precisa e como que ela quer ser ajudada de fato. E se ela quer, né? Porque às vezes nem isso. Nossa, eu entrei numa noia aqui agora, porque querendo ou não, uma pessoa... porque, querendo ou não, se você, com as pessoas que estão perto, assim, às vezes a gente pode confundir a caridade com o controle, né? Tá querendo controlar a situação ou tu tá querendo realmente, de fato, ajudar o ser humano que tá ao teu lado? E esse é o famoso vou dar comida, não vou dar dinheiro, não sei o que a pessoa vai fazer com o dinheiro, vou dar comida porque ela tem que comer. Caramba! Isso dá o dinheiro de as pessoas... A pessoa vai fazer com o dinheiro, né? Eu quero ver o dinheiro para isso. Já ouvi muito isso. Nossa Senhora. Mas e o babado mesmo, até das pessoas que têm muito dinheiro, enfim, o que doam para se sentir superiores? Porque a caridade tem esse aspecto em algum momento de tipo, não, só eu que tenho tudo posso doar e eu que não tenho nada, nem preciso. E a gente está levando a caridade e esse ato de generosidade para o dia a dia. Tipo, cara, o que você pode fazer para criar um mundo mais generoso?
sabe? Para criar um mundo mais respeitoso, enfim, onde as pessoas se ajudam. Tipo, de fato, assim, como que você está agindo? Só que tem esse rolê de você ter atos de generosidade ou doação para se sentir mais, para se sentir melhor, ou para controlar, ou para criar uma dependência que Ou aí antibiótico é da alma também, né? porque, sim, eu faço merda, mas eu sou caridoso. Tipo, eu evado impostos, mas eu dou A matemática do inferno, né? Tipo, do Será que vale a inferno, que pena? é isso. E É um também tem, pouco e louco, também você tem né? acha que você vai outro. chegar no juízo final e tirar um extrato, né? Tipo, não vai, Então, cara, não tem extrato na porta do céu. não é por aí, vem, não. Mas eu achei curioso, de fato, tocar nesse aspecto, porque é talvez o lado da caridade menos pensado, assim, às vezes, e o mais óbvio, tipo, com certeza deve ter ato que a gente faz para controlar o outro ou para, tipo, de alguma forma, até ocultar algumas coisas que a gente faz, sabe? Esse lado eu não tinha pensado. Eu pensei aqui no lado de que as pessoas falam muito que não pode, tipo assim, se você fala o bem que você fez, isso não é caridade. Você fez para falar que fez. Não sei se eu gosto muito dessa É que a fala. Eu acho que é caridade. nítido, né? Gente que faz para mostrar e gente que realmente É que a faz, assim, caridade tem muito veneno católico no meio, culpa católica. É cristã. muito o quanto ela não envenena a gente. Ai, gente, eu tô sendo atacada por um cão. Peraí. Então, mas é que eu acho que é o meu grande BO com a caridade. Ela é quase que uma marca registrada da igreja. Então, além do fato de carregar uma culpa, e aí a gente pode até ser uma pessoa que tem essa consciência, mas isso sempre vem conectado com alguma culpa, algum senso de dever, alguma coisa do tipo, tô fazendo isso porque vai voltar. E é difícil colocar no nosso mundo, talvez, na forma como agora a gente, como uma geração minimamente um pouco mais evoluída, onde que tá o lugar da caridade? Eu quero descolar do, sabe, de quem comprou a licença, sabe? Comprou o domínio, caridade.com. Esse lance da caridade da igreja, ela tem acho que ela é bem tem dois lados, assim. Eu acho que tem. Como eu era criança, eu não tinha. Acho que eu não era vendida, sabe? Eu ia porque eu gostava de brincar com as crianças, eu achava legal e me ensinaram que eu tinha que eram crianças, sabe? Tipo assim, eu não era melhor do que elas. Eu, por um acaso, tinha mais do que elas, e por que não eu compartilhar com elas, né? O que eu tinha, assim. Mas o que me pega muito, que depois eu fui crescendo, hoje em dia, inclusive, eu não tenho religião, não frequento igreja por conta disso, assim. É muito apelativo, né? O momento que fala disso, de doação, de caridade, afins, assim, é um momento muito apelativo, é sempre uma música bonita de chorar, depois de uma pregação, de não sei o quê, e você se sente culpado, sabe? Você tem que se sentir culpado para ser caridoso, sabe? Então, aí que é esse o ponto que entra a caridade como meio que um pedido de perdão a algo mais, sabe? Tipo, eu vou fazer isso aqui porque eu fiz mal aqui. Olha, É aí que eu acho que não compensa, né? Tipo, é igual o lance também da caridade tem do final peso. do ano, né? Chega no final do ano, fica todo mundo caridoso. Natal. Não, isso é Natal. Mas eu acho, eu fiquei pensando, quando a gente Não fala desse invalido a lance de ajuda no final do voltar. Natal, não, tá? Pelo amor de Deus, Não, tem que ajudar mesmo. Mas, foda-se que você tá fazendo por interesse, pelo menos alguém vai receber também, mas. exato. Eu acho que tem uma coisa da gente se conectar um pouco, me lembrou assim, toda vez que eu fui muito bem cuidada por alguém, toda vez que eu me senti muito nutrida, o quanto eu senti que aí entra a parada da flecha do chakra cardíaco, né? O quanto eu me senti nesse flow de cuidar, sabe? A caridade é uma palavra muito complicada para mim, mas eu vou tentar usar. Mas a partir do momento que eu tava. Era essa energia voltando, que não necessariamente você cuidou de mim, você me acolheu e volta pra você. Em Argentina caiu. Mas tem uma pegada assim de. Eu lembro de vários momentos onde eu tava muito feliz, e aí automaticamente eu saía reverberando isso. De uma forma não intencional, mas eu tava sendo mais gentil com as pessoas, sabe? Eu tava lá espelhando aquele cuidado que eu tinha recebido. E eu acho que aí de todo mundo tá cagada. Cara, acho que é todo mundo, viu? Todo mundo.
A Falta de minha travou caridade. também. A minha falta de caridade da Vivo Fibra. Eu não sei. Você tava falando, eu tava pensando num negócio aqui que eu. Ah, tu me Tô coloca, haha. viajando. Não, Um eu dia. continuo aqui. Ah, Aí. gente, minha internet tá uma merda. As três estão com a internet ruim, velho. Tá foda hoje. Eu acho que é muito mais fácil a gente ser caridoso barra empático com uma coisa que a gente já viveu, sabe? Você sim. sabe ali na pele o que aquela pessoa tá passando. Mas talvez uma coisa que ajudasse a gente ter isso mais em mente, assim, é lembrar que a vida é feita de ciclos, né? Que uma hora você vai estar precisando de alguém, uma hora você vai poder ajudar alguém e é assim que é. Não lembro. Só um comentário, porque eu achei louco esse negócio de você. A gente já tinha falado isso no papo com a Lela. Como a empatia, ela também é calibrada pelos seus privilégios. Porque senão a pessoa fica num lugar meio caricato, sabe? A pessoa sofrida, que é o que você falou na igreja, toca um filme, faz um negócio pra te sensibilizar e te conectar e faz a caricatura do sofredor pra mobilizar as pessoas, porque que é o que a gente fala da grande questão, inclusive do homem e da mulher, assim, o homem não vive todas as questões que as mulheres vivem e por isso que eles têm dificuldade de ter essa profundidade. Não viveram um monte de coisas que a gente viveu. Então, tipo, não gatilha. Não tem referência para a pessoa conseguir empatizar. Não quero feministar hoje. Mas tem um pouco dessa questão para mim, do contorno do privilégio. É meio que hábito, né? Tipo assim, se alguém te ensina que você tem que ajudar o outro, que você tem que olhar para o outro, isso vira normal na sua vida, assim. Eu acho que tem também uma parte desse ato, assim, de como reverbera e quanto que você conseguia fazer, pelo lado mais de deixar de pensar em você e fazer pelo outro, sabe? O quê? A vida é si por si. A grande verdade é essa. Mas e aí a gente encontra pessoas. Tipo... A vida é muito louca, né? Resumindo. A vida é muito louca. Porque eu acho que tem muita coisa. É que assim, não dá pra fragmentar, né? Mas é o que a gente tava trocando ideia na praia. Muitas coisas que a gente faz vêm das nossas feridas. Sim. Que vem um pouco dessa empatia, de tudo que a gente tá falando, dessa empatia enviesada ou não, né? No final do dia, qual que é seu caminho para encontrar a caridade, né? Eu acho que talvez seja, tipo assim, o que você faz de bom que você pode doar pro outro, pro mundo, pra tudo, assim. Tipo assim. Que cada um tem seu lugar, né? Cada um tem seu lugar, exato. A gente não precisa ser caridoso em todas as coisas. Assim. Todo mundo no sopão, né? Tipo, tem várias... E eu acho que tem um lugar de prazer, né? Tipo, tem muitos momentos que a gente fica feliz quando a gente tá fazendo uma coisa legal pra pessoa, tipo, não é sobre o que vai voltar, mas é sobre ter prazer no ato em si. Lógico. Exato, que aí entra essa conexão, que vai ser a casa 32. A gente acabou não mostrando as casas. Nossa, deixa eu só falar uma coisa antes de você falar disso da casa, só para completar a Lila. Isso do prazer, eu acho que quando a gente faz alguma coisa para criança, a gente sente isso com mais intensidade, né? Porque a criança é tão espontânea que ela mostra tanto, porque ela fica muito feliz. Ela retorna muito rápido, né? Que você fica assim, caraca, nossa, eu fiz uma coisa tão idiota, né? Idiota assim, tão simples e eu proporcionei uma grande coisa, né? Enfim, não, mas é exatamente isso, porque a casa da caridade, que é esse ato de alguma forma de fazer pelo outro um ato de carinho mesmo, de atenção, leva para o portal do coração, que é exatamente o papo de você sentir isso, que é único de quando você doa para o outro sem esperar nada a câmbio. E esse ato, por si só, gera, digamos, essa expansão mesmo que a gente vem falando ao longo do jogo, né? Por isso que ele acaba sendo uma casa assim, de muito poder, de experimentar esse doar para o outro, né? Atos simples ou mais complexos, a partir daquilo que você tem para dar também, né? Porque acho que a gente fala um pouco até dos limites que esse processo tem que ter. Mas é essa alquimia que acontece de alguma forma, né? No momento em que você doa e você sente, tipo, essa alegria de olhar para a criança super empolgada, sabe? Você fica, caralho. Eu tenho uma teoria para isso, sabia? Bem brisada, né? Porque tem aquela coisa do Ubuntu, do eu sou porque você é.
Eu acho que tem algumas coisas que eu acredito que são importantes, assim, e que muitas vezes eu não sou só eu nesse corpo de carne, né? E eu acho que esse negócio, às vezes, de quando. Esse negócio, às vezes, de quando tá foda, né? Mas tem uma coisa de a gente curar as nossas feridas curando o outro. Sim. E aí, quando a gente fala de criança, inclusive, que é onde as nossas feridas mais se constituíram, talvez venha um pouco disso também, sacou? E esse sentimento bom, esse prazer que dá, às vezes você tá fazendo uma coisa pra uma pessoa que você sabe da dor, que é o que você falou, você sabe do corre, muitas vezes que você já viveu, e aquilo é uma E a forma de inocência acolher da a sua criança. dor, É... acolher a sua criança através do outro, sacou? Nossa, Lila, agora você foi, hein? Foi o tarô que me deu esse insight. Caraca, porque eu acho que tem o lance, tipo Acabou assim, de vou vir. ajudar a criança, porque a criança não tem culpa de nada, dessa desgraça que virou o mundo, meio que isso. Você Deixa quer eu acolher sua poupar ela, criança, quer mano. acolher sua criança, e você também quer poupar ela de alguma coisa, né? É. Você Doideira. tá se curando, você tá se Muito. curando a partir do momento que você faz alguma coisa pro outro, sacou? Porque, e aí aí quando brisa muito é isso, tipo, vamos lá, qual a lógica da Marília de vida, né? Não existe o espaço-tempo, sacou? Pra mim. Não existe eu e você como coisas separadas. Eu tô curando o meu clã, a gente tava falando de clã da nossa história, né? Eu tô curando o meu clã, a minha família. E muitas vezes você tá curando uma coisa do passado que é sua ou de outro, a partir de uma coisa que você tá fazendo no presente. E aí, se fosse pra, tipo, quebrar muito pra mim, as minhas ideologias espiritualistas vão muito por essa linha. Eu não tô tocando só no presente. Eu tô tocando uma linha do tempo que dobra, sacou? Aquilo Como diz cura a coisas Pepa, que já aconteceram. a Lila tem um pensamento foda. Cara, olha onde a gente veio parar. Que doideira, mas é total. Mas é muito bonito mesmo. É É total muito isso. bonito pensar. Não, eu cheguei nesse insight agora, porque eu comecei a Final jogar o é baralho. sempre sobre Porque a eu falei, gente. eu vou pegar o tarô, porque eu tenho dificuldade de me conectar com esse tema. É. Não, e assim, é tipo uma abertura de sentimentos, assim, de compaixão, de, tipo, saber amar de alguma forma, assim, de conseguir ter a capacidade de amar o outro e a você mesmo nessa espiral, sim, tempo e espaço, de alguma forma, onde tudo reverbera, né? Se permitir viver esse sentimento que talvez seja único mesmo. De você se curar mesmo através do ato de doação. É muito lindo. E forte, com certeza, porque aqui a gente está falando de que temos menos a Beloved, certas dificuldades de nos conectar com isso. Eu não sei se as pessoas conseguem encontrar. Eu não sei se elas Eu não sei, é que eu acho que. Eu lembrei do dia que a gente falou de inveja, assim, que a gente falou assim: o que, que a pessoa tá invejando de mim, velho? E me vem essa sacada assim do tipo. Às vezes a gente nem sabe o que a gente tem pra dar. A gente nem sabe que a gente poderia ajudar o outro com alguma coisa. Porque a gente não vê essa abundância na gente, tá ligado? Sim. E aí você fica meio nessa, assim, tipo, qual é o perfil? Né? Quando você falou, tipo, onde que tá o meu lugar? O que que eu tenho pra doar? Com o que que eu me conecto, né? E eu não sei, às vezes, Sim. se a gente sabe. Sabe, Não, e tipo, também qual que é o tem nosso coisas muito superpoder básicas. que conecta com a nossa cura, né? Sim, mas a gente falou aqui hoje sobre a atenção ao outro, a escuta, o espaço que a gente dá ao outro, pelo menos, tipo, de conseguir dar, tipo, e nomear, assim, o que o outro precisa, de alguma forma. Então, nesse processo, ao mesmo tempo, talvez o ato tipo, mais revolucionário da caridade é essa atenção plena que a gente até começou Perguntar, para né? o outro. Exato. Você não É sabe, tipo, pergunta, conversa. como posso contribuir? E às vezes a pergunta sobre nós mesmos, e como posso contribuir com isso? Para que seja, tipo, bom para o outro, sabe? Assim, como que eu posso me doar nesse momento? Lila tá brisando. Ela Aquela está jogando briadora. essa tarocinha. É que é Esse engraçado, tarô aqui tá dela tá caindo um perigo. muita. Não, aqui tá caindo muita carta de poder. É engraçado, né? Mas que vem com esse negócio pra mim, que às vezes é a gente realmente a gente conseguir reconhecer o que a gente tem mesmo pra dar. Porque eu tava nessa brisa na terapia e nos diários esses últimos dias, percebendo que as relações e tudo que eu tava construindo era sobre o que eu queria, o que eu precisava, o que o outro podia me dar, o que me faltava. E é isso que pauta muitas vezes o nosso dia a dia, sabe? O que eu quero que eu não tenho, sabe? O que me falta, o que eu tô buscando, e nananã. E a gente pira nisso, tipo, a gente ficou na praia um tempão, né? Nessas reflexões do tipo, cara, o que devia estar acontecendo?
o que eu quero de verdade, o que eu mereço, o que não sei o que lá. E aí depois eu fiquei, o que a pessoa precisa, o que eu tenho para dar, o que eu posso dar para as pessoas. Porque o nosso mood diário é o que me falta, e não o que me sobra, ou o que eu tenho, minimamente. E eu acho que eu vou ter que falar do capitalismo de novo. Eu acho que a gente está vivendo num. A gente acha que falta tanto pra gente, né? Que o tempo inteiro a gente precisa de tanta coisa, precisa de tanta coisa. E aí, sei lá, acontece alguma merda na sua vida, você percebe, ou quando você muda a sua vida de alguma forma, você vê que, na verdade, a gente é tudo básico, sabe? A gente precisa Tanto que eu vi muito mais movimento de caridade em gente que não tinha quase nada. Muito Eu vejo mais. muito mais isso. Cara, gente, eu hoje moro num lugar que as pessoas se cumprimentam na rua pela cidade inteira. Eu não sabia que isso existia mais, juro pra vocês. Eu falei assim, tipo, Oi, ser humano, te vejo passando, você existe. cumprimenta, fala, tipo, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que é seu nome, não sei o quê, sabe? Isso é lindo. Eu amo, né? Eu amo. Porque eu sempre fui a louca que saía na rua cumprimentando os outros. Porque nunca Não, mas é que. Sabe que me vem assim com a questão que a Marília falou que estava saindo algumas cartas de poder e com o que você traz, que é exatamente a conexão entre o ato da generosidade, gentileza que gera gentileza e que, tipo, potencializa a dinâmica das relações, assim. E às vezes são coisas muito básicas, mas tem um poder por trás disso, que é também passar por, tipo, momentos mais tensos e saber que você conta com outros. Então, tem total. Você vai precisar dessa comunidade, né? Esse senso de comunidade, por ser um lugar mais simples, assim, né? Exato. Total, amiga, total. E é muito Mas é doido. porque é o estilo de Nossa. vida, né? Eu acho que tem essa questão do estilo de vida ser diferente. Porque eu acho que a gente, nas grandes cidades, a gente fica bêbado. É muito estímulo. É muito É estímulo. muito E aqui, por estímulo. exemplo, um trabalha com turismo, o outro trabalha com a canoa e o outro tem um hotel. Então, um ajuda o outro, um só funciona porque o outro faz funcionar. Então, é de fato uma comunidade, sabe? E a cidade inteira respira isso. Muito doido isso. Só que, ao mesmo tempo, agora também tem uma contrapartida aqui. Ao mesmo tempo, nossa, isso me deixa muito puta. Vocês vão ficar também. A gente vê que, tipo assim, a insalubridade que as pessoas vivem aqui, né? Tipo assim, que não saem da insalubridade de trabalho, de condições de trabalho. Tipo, isso é uma coisa, gente, que vai tomar no cu. Sério, isso me dá um ódio inexplicável, coisas inadmissíveis que a gente não vê, tipo, que em São Paulo não pode acontecer, né? Porque senão é processo trabalhista. Aqui as pessoas, processo trabalhista, sabem o que é. Sim. Sabe? Então, É que isso é assim, uma coisa até de praia que sempre que eu vejo também é tipo a estrutura da cidade arregaçada. Você tem a área pro turista, o bulevar, o tcharará. Você anda no bairro, a cidade não oferece para si mesma o que ela oferece para o visitante. Que aí a gente vai dentro da estrutura social, a gente tá falando, eu não ofereço, eu ofereço mais pro outro do que eu dou para mim mesmo. Quando a gente olha para Búzios ou para qualquer outra cidade, porra, Búzios é uma puta de um destino do caralho, sabe? A gente não tá falando de qualquer cidade de praia, mas você vê isso em qualquer cidade de praia. Sai do circuito do turista. É uma cidade sem o básico. Exato. Tipo, o trabalhador fica 4 horas por dia, no mínimo, no ônibus para servir o turista. Por isso que acho que é quase que essa união com as outras pessoas, sabe? E eu gostei que a gente foi passando por algumas nuances da caridade que acompanham muito essas quase duas caras da reflexão, assim, se você está se doando muito e deixando de doar para si, ou se você está, tipo, só olhando para si, sem olhar para os outros, e esse processo precisa acontecer. Nossa, sabe uma coisa que veio na minha cabeça agora? Vou ter que... Nossa, já tô cristãzinha beça. Tem um lance que é da Bíblia, né? Que é o que, inclusive, que é o que faz virar a várzea é que eles falam que 10% do seu salário você tem que doar para o dízimo. E aí, se a gente parar para pensar que a Bíblia é uma interpretação de ser um bom ser humano,
Por que não adaptar pensando, tipo assim, por que 10% do seu tempo, sei lá, da sua semana, do seu mês, Uhum. você não consegue olhar para algo que não seja só seu, sabe? Só... Nossa, sim. Nossa, pastora. Acabou. Amor. É, e os Acabou! 10% do seu salário é muito capitalizado, né? Tipo, Tipo Mas assim, é sai ótimo desse... colocar. Cara, é uma linda meta de ano novo, quase astrológico, assim, para começar, mas que é sobre, tipo, você doar 10% do seu tempo para algum ato de caridade, assim. E aí entra nessas reflexões sobre o que você quer, o que Tudo você isso que pode, o pode que ser você tem. caridade, né? ai, meu pai. Eu abri aqui, não tem muito a ver, na verdade, mas eu vou ler um negócio que eu tinha publicado há um tempo atrás, vulgo 2018. Porque toda vez que eu vejo alguém pegando um trecho da Bíblia que é legal e colocando no contexto atual, eu acho muito lindo. E aí é um livro que eu li que chama Longe da Árvore, que é bem famosinho, Pais e Filhos e a Busca por Identidade, do Andrew Salomon, se não me esqueço. Que ele fala no Evangelho de São Tomás, Jesus disse: se manifestares o que está dentro de ti, o que está dentro de ti te salvará. Se não manifestares o que está dentro de ti, o que está dentro de ti te destruirá. E aí ele fala: quando me contraponho às posições anti-gay das modernas organizações religiosas, muitas vezes desejo que as palavras de São Tomás fossem canônicas, porque sua mensagem abrange muitos de nós como identidades horizontais. Manter a homossexualidade trancada dentro de mim quase me destruiu, e revelá-la quase me salvou. E, e é meio louco, porque eu acho que é isso. Às vezes a gente usa a Bíblia, e eu vejo muitos, a maior parte dos meus amigos são totalmente não só anti-igreja, porque eu ser anti-igreja tá tudo bem, pra mim. O foda é você ser anti-fé, tá ligado? É você não ter essa âncora que é um conhecimento social de como essa sociedade pode funcionar de um jeito legal. A gente tá tão traumatizado com a forma como a igreja lida com as coisas que eu nunca tive de fato paciência para ler a Bíblia. Quando eu era criança até lia, mas tipo, nunca parei para brincar e fazer minha própria leitura também, né? De tentar entender quando escreveram aquilo que na verdade estavam querendo dizer. Sim. Eu gostava muito da interpretação da Bíblia pelo espiritismo, assim, porque acho que eu parei mais para ler, assim, e as reflexões que traz são muito interessantes, assim, que talvez sejam formas também de praticar, tipo, o amor, assim, próprio, nessa dimensão de você, tipo, refletir sobre a vida, mas num campo muito da fé, assim, de você acreditar de fato que existem outras formas possíveis. Isso, se isso não move o mundo, cara, não sei exatamente o que move, porque Sim. bom, a gente sabe que também a maldade também move muitas pessoas, ou a codícia, enfim, outras coisas. E isso que eu acho que, tipo, entra no papo de caralho, então você vai ficar só olhando como eles conseguem governar a partir desses princípios, ou você vai tentar estabelecer de alguma forma práticas no dia a dia que te levem a essa conexão com os outros, enfim, com esse senso de unidade, com a proposta de acreditar de outras formas também. Quem conseguir fazer isso pela religião é bom, quem conseguir fazer isso pelo próprio caminho, assim, de você ir experimentando várias referências, entendeu? O que ressoa mais com você, né? Sim. Minha mãe sempre fala que o problema não é a igreja, são os homens, as pessoas que frequentam a igreja. E Se quem fosse... escreveu tudo Com certeza. aquilo, tipo, a gente centralizou na imagem de um grande pai perfeito, de uma mãe virgem que não transou, que não teve prazer, que não se apaixonou por alguém. E tudo isso fica muito estranho. E eu acho que o próprio Espiritismo também fala muito disso, mas um monte de gente um monte de gente fala por aí cara, Deus tá dentro de você, né? Tipo, é uma coisa Lógico. que todo mundo pode ser e todo mundo pode replicar porque tá no seu poder. Tipo, assumir esse poder, exercer esse poder. E a igreja coloca isso como, não, a gente é inferior, né? Tem muita igreja que fala,
lutar a vida inteira e não vai conseguir se igualar a Deus, né? E nananã. E tem umas coisas muito loucas, assim. E eu gosto muito quando vem os doidos que falam: Deus é você, velho. Você é seu Deus, o outro também é Deus, todo mundo é Deus. E, tipo, bora assumir esse poder, sabe? Eu lembro é muito doido, né? Tipo assim, porque dizem na igreja evangélica, eles ficam falando que você tem que pedir para Deus. Para que você vai pedir para santo? Para que você vai pedir para o santo? Você pode pedir direto para Deus. Aí na igreja católica vai direto no Reclame Aqui, né? Vamos lá. Quem que resolve isso, entendeu? Você tem tanta gente para pedir que você fica até perdido. Total. E é isso, é a gente usar isso. No final das contas, a gente volta pro negócio. A gente acha que precisa de muito, mas não precisa de nada. O amar o próximo como a ti mesmo, ponto. Que aí você leva isso de base para todo mundo. E pensar que você pode resolver as coisas. A Bíblia podia ser um tweet. Exatamente. Mas aí o Elon Musk veio. Não precisa de arca de Noé, mosquitos, caralho, inseto, dengue. Não precisa disso, sabe? Adão e Eva, pecado, não pode transar. É só ama o outro, só ouve, só respeita. Gente, juro por Deus, acho que Jesus postou um tweet e a galera, tipo, viralizou. Interpretou e a galera começou a criar uns perfis fake dele e falar outras coisas, tá ligado? Fingindo que era só ele. Pode ser. Sei lá, se fosse no mundo moderno hoje, ia ser uma coisa meio que isso. Pegar a Juju, sabe? Que a Juju foi meio que isso, né? Ela foi um Jesus da nossa geração. Trouxe várias palavras de sabedoria e agora a galera tá replicando ela como se ela ainda existisse, velho. E a menina tentou se apagar do mundo e a gente tá ressuscitando ela como o nosso Jesus. Eu amo que a Juju virou Jesus Cristo. Do Neida. Mas cara, sabe uma coisa? Agora eu vou ter que voltar pro capitalismo de novo. Uma coisa veio na minha cabeça aqui. Só existe caridade, a palavra caridade, porque surgiu o capitalismo. Porque antes disso, cada um fazia o teu e automaticamente você precisava do outro. As trocas. As trocas aconteciam. Eu não sei, mas faz sentido. Né? Só existe, tipo assim, aí é meio que o que a Anto tinha falado lá no início. Assim, para remediar a desigualdade que é necessária para o capitalismo existir. O capitalismo não existe numa sociedade que não seja desigual, ele precisa. E aí ele vai criando alegorias, e não quando as pessoas não existia uma moedinha, as pessoas não poderiam ser caridosas, sim, mas muito diferentemente da forma como a gente conhece. Que é talvez a caridade dentro da comunidade, que ninguém tem nada, entendeu? E você se ajuda cuidando do filho do outro, sabe? Tipo, dividindo, botando água no feijão, que é o que tem, entendeu? Fazendo a tua parte, cada um faz a sua parte e aí acabou. É meio, no final das contas, a caridade virou é o que o Canto falou, né? Virou a boa ação da indústria que está poluindo tudo. Então constrói um parque aí para as crianças brincarem. Compra um crédito de carbono. Alguém vai plantar uma árvore para mim, que você compra um crédito de carbono. Você não precisa nem fazer mais. Plantar uma árvore já era mó caô, Até a caridade agora a gente compra o crédito de carbono. Chegou nesse nível. Cara, que doideira, né? Gente, o capitalismo de fato ele é... Tem mais coisa, né? Tipo, tem o iFood, doe R$2. Eu sempre dou. Doe R$2 pro entregador, porque a gente paga uma miséria para eles, aí a gente precisa que você doe, faça. Já que você quer me criticar nas redes, dá você o dinheiro, então, já que você é o bonzão. Cara, que doideira, né? Pessoas fazerem... E aí já deixa de ser caridade, e é uma coisa meio estranha, mas que é você doar para, tipo, meio limpar seus males, assim. Tipo, esse processo não funciona. Mas, ao mesmo tempo, a desigualdade, com certeza, eu acho que tem... Olha a Antonella fazendo uma conclusão só para tirar dela da reta, porque ela não se sente caridosa. Aí ela tá falando, eu não tenho nada para limpar da minha barra, eu tô ótima. Não, mas é que esse tipo de ação eu não acho que seja caridade, entendeu? Eu acho que não é outra coisa. Agora, você é caridoso quando você, tipo, não está querendo limpar nada de si para dar o outro, sabe? Sim, tô brincando. Sim, eu sei que assim, a gente tá meio que fechando. Se alguém tiver horário para ir embora, avisa. Mas, como a gente só falou muito pouco da flecha, eu queria... Porque eles falam muito de que a caridade é um espaço onde você abre o chakra cardíaco, né? E eu queria perguntar para vocês se vocês já tiveram esse sentimento de plenitude, assim, dessa conexão de
Cara, eu tô conseguindo ouvir a voz daqui e não daqui, sabe? Eu tô num flow legal, eu tô sentindo que eu tô vibrando no amor, tá ligado? Tipo, vocês. Porque eu acho que isso é um caminho que se aprende. E a caridade é uma flecha que leva para esse caminho, né? Mas, tipo, a gente sabe identificar essa sensação, a gente sabe identificar esse estágio, sabe? Subir para esse andar de verdade. Cara, nossa, agora entrei numa noia aqui gigante, porque eu acho que eu sempre fui meio que. Eu não sei se ensinada, criada, não sei exatamente isso, mas para ser muito mais razão do que emoção. Acho que não só eu, né? Com certeza. Capitalismo, patriarcado, nega todos os poderes femininos de sensibilidade e intuição. Tipo assim, aí eu já tô indo para outro lugar, tipo assim, acho que tipo, a minha dificuldade que eu sempre tive de chorar é muito para isso, para eu ser uma pessoa muito mais razão do que realmente emoção. Mas enfim, acho que isso aí eu tô indo pro outro lado, né? Às vezes é mais fácil identificar os buracos do que encontrar o arco-íris. Identificar os buracos já ajuda. Pra caralho. Total. Tem um caminho meio estranho nesse processo de você olhar para o déficit que você tem. Não sei se vocês percebem nesse processo quando você está doando seu tempo. Principalmente eu acho que é sobre o tempo que eu estou meio. É que você tá tentando mensurar, você tá tentando encaixar a caridade, talvez. Por você não tá se vendo Porque foi nesse lugar, muito você tá de. vendo onde que você encaixa, tá ligado? Total, eu acho que sim. Não, me pegou assim realmente numa. Poxa, acho que talvez tenha parado no jogo, sabe? E essa carta tenha sido tipo. Tá, beleza, você vai continuar. É que travou aqui. Não, acho que é muito difícil mensurar, mas parecia que de fato foi uma boa sacada. Eu acho que estou querendo conseguir colocar ela em algum lugar que eu possa medir, assim. É que vocês Eu, piraram no negócio do 10%, né? A gente começa a medir o bagulho. Tudo bem, entendeu? Se quiser medir, eu adoro medir números também. Isso me ajudam dados me Não, ajudam a mas eu ter acho que é mais noção. acionável. Mas Eu acho que é mais é. acionável. mas eu posso falar Né? uma coisa aí do jeito do que você falou, Lila, de seguir mais o coração e tal, do lance da flecha. Eu não sei se eu interpretei errado, mas pode ser, né? Porque eu não sei se eu entendo muito bem o jogo ainda. Mas quando você falou de seguir mais o coração, eu acho que eu estou numa fase da minha vida agora que eu estou seguindo muito mais o coração e que talvez se dê para encaixar a caridade, eu estou sendo muito mais caridosa comigo do que com os outros, sabe? Tipo assim, eu estou me ouvindo mais, seguindo mais o que eu quero, que seguir isso e eu acho que foi o primeiro, quando você falou, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, do sentimento de vou seguir meu coração e ficar em paz e fazer isso, assim. Sei lá, eu tenho a sensação que quando a gente faz assim, as coisas simplesmente elas fluem, elas acontecem. É porque a gente tenta Mas parar de acontece. controlar, é a mente que controla a parada. Quando eu A vim pra mente cá, faz porque tá esperando tal resultado, entendeu? E quando você segue o impulso estranho do coração, que você não sabe muito bem por quê, não parece fazer sentido porque você não tá controlando o resultado. De você sentir que as coisas vão ser engajadas, porque você entende que essas experiências fazem sentido nesse momento, né? Faz um tempo eu estava com um mantra de uma forma que era tipo o melhor e mais alinhado com minha jornada contesa. E que eu possa, tipo, lidar com isso de uma forma leve, assim, tipo, porque, pô, pode ser que eventualmente tenha momentos muito ruins. E nada mais justo do que você também se sentir acolhido e ajudado por outras pessoas. Então, é nesse processo de você ver outras pessoas, ou você mesmo, enfim, se ajudar e conseguir doar esse ato de presença é um ato bem revolucionário, inclusive, eu acho. Sim. E lembrando que estamos na dimensão de poder pessoal. Total. Então tem muito. E é encontrar esse poder em outro lugar que não é só o poder mental. Que é usar o meu Porque poder de uma forma mais integral. integral. E até, inclusive, você bem falou que essa dimensão do poder pessoal, eu teve um insight esses dias, quando eu estava indo nas próximas casas, que foi sobre o quanto o poder pessoal está atrelado às outras pessoas, ao outro, no sentido porque a gente vai ver, que vai falar de más companhias, boas companhias. A gente entra, tipo, num campo do outro sendo muito presente, assim, né? Eu achei até curioso, assim, como você estruturar. O caminho do jogo em poder pessoal é muito isso é dentro traumático. do jogo.
dentro do shopping. Você tem as casas, que eu nem lembro quanto, 9, eu acho, né? Dentro de uma dimensão que ativa seu poder pessoal, que você não tá normalmente conectando com aquilo. Tipo, nunca que a gente falaria de caridade discutindo o poder pessoal no boteco, sabe? A gente já tá, sei lá, falando de várias coisas. Mas o que traz, e essa discussão das companhias, de quem tá em volta de você, porque aí fala de limite, fala de conseguir entender o que eu quero receber do outro, o que eu quero dar. Nossa, eu acho que essa é a magia do jogo. Sim. Ele faz você pensar em coisas que você não tá acostumado para poder chegar nas respostas que você precisa. Eu amei. Minha gente, eu acho que a gente fez suco aqui, hein? Adil. Vai ter Será que as algumas pessoas vão dificuldades? entender o que a gente falou? Superou minhas expectativas. Foda-se. Conversa doida. A gente grava pra gente, Ai, que cara. Aí... carinhosa, foda-se. Não, ouvintes, eu gosto de vocês. Mas é muito louco, porque a gente grava isso pra gente conseguir se entender e pra gente conseguir chegar em alguns caminhos. Mas aí sempre aparece um doido que fala, caramba, puta que pariu, me ajudou, né? E acho que é sobre isso. As coisas chegam na hora que precisam chegar pra pessoa que precisa chegar, sabe? E eu acho que a gente foi muito além. Eu tava sem fé nessa casa, hein, gente? Nem causei choque. Eu estou animada. Eu percebi que, caraca, muito difícil conectar na. Eu tava desesperada. Eu falei, eu acho que eu não vou saber o que falar. O que me chamaram? Que loucas. Muito bom. Eu fiquei com vontade de mais Bilal no convite. Convite com Bilal. É só Vamos botar Bilal por gente convida. falaram Bilal, ninguém vai entender nada. Os ouvintes não vão entender nada. É que a gente adora esse negócio de não apresentar as pessoas. Tipo, você ouvir alguém e você não faz ideia de onde aquela pessoa tá na sociedade. Você tem que ouvir muito desprovido dos rótulos, sabe? Tipo, você não sabe nem o nome do ser humano. Muitas vezes, que a gente só fala apelido. Eu acho isso tão legal, sabe? Colocar a pessoa em outro lugar. Não é colocar a pessoa em outro lugar mesmo. Porque geralmente você fala o que? Com o que você trabalha? O que você faz? Onde você mora? Tão difícil de responder isso também hoje em dia. Isso diz quem sou eu de verdade, né? Em algum lugar. Eu sou uma pessoa falando, velho. E eu já mereço respeito por isso. Eu tenho o direito de existir e de falar. Gente, mas eu amei. Quando quiserem mais bater papinho, pode me chamar. Vamos chamar você só para as casas treta, né? Vamos chamar só para as casas treta. Não, vamos chamar para uma casa também que traga uma beloved diferente. Eu vim toda cristã, não entendi nada. Cara, mas a minha vida... Falou da Bíblia? Falei da Bíblia. Eu fui criada nisso aí, isso é muito doido. Eu fiquei surpreendida, sabia? Fiquei surpreendida. Eu levaria pra terapia, porque eu acho que isso doutrina seu comportamento pra lugares tóxicos também. Opa, muito, mas você acha que eu não levo? E a culpa cristã, o tamanho? Minha filha, tudo que eu já passei. Acho que a igreja tem 2 pontos. Eu sempre falei isso. Que, de fato, você tem esse lance assim de. Poucos, né? Não dá pra, né? Todo mundo consegue também aprender isso, não. Vamos trazer também um mérito pra mim aí. De ver isso, de ajudar o próximo, pensar no próximo, né? Disso de amar o próximo como a ti mesmo. E tem um lado musical, né? Grandes músicos saem de lá. Quem sabe eu não ver uma grande música. Olha. Mas o pouco que eu sei de instrumento. Esse já tem, é tipo. É sério, tudo que eu aprendi de e tem uma hóstia sem glúten, gente, que é fantástica, né?